Olá, prezados irmãos, prezadas irmãs, que Deus, na sua infinita bondade, nos abençoe. Que esta paz do Senhor Jesus Cristo possa envolver o nosso coração. Nesta noite, nós vamos discorrer em torno de um tema doutrinário, onde o título O que é ser espírita? Realmente é um tema que nos faz pensar em torno do nosso caminhar aqui na Terra, em torno da nossa trajetória. A doutrina espírita tem sido uma oportunidade para nós buscarmos o nosso autoconhecimento, para trabalharmos as nossas potencialidades criadoras. Então, para iniciarmos esse tema de suma importância para a nossa reflexão, nós vamos recordar uma história que Hilário Silva, ele nos fala no livro A Vida Escreve através da psicografia de Chico Xavier. Hilário Silva, através do Chico, fala o encontro de Eurípides Barçanufo com Jesus. E nesse encontro, em desdobramento, que Eurípides Barçanufo vai em regiões superiores e encontra Jesus, ele muda completamente a sua vida. Conta o espírito Hilário Silva, no livro A Vida Escreve, através da psicografia de Chico Xavier, que Eurípides Barçanufo, médium responsável pela cura de milhares de pessoas em Sacramento, Minas, certa noite viu a si próprio em prodigiosa volitação. Enquanto o seu espírito voava juntamente com os benfeitores amigos que o acompanhava, pelo espaço afora em admirável fenômeno de desdobramento, subindo sempre, até que se reconheceu em Campina Verdejante. Neste momento, avistou um homem que meditava, envolvido por doce luz. E num deslumbramento de júbilo, reconheceu-se na presença do Mestre Jesus. Abaixou a cabeça, esmagado pela honra imprevista, e ficou em silêncio, sentindo-se como um intruso, incapaz de voltar ou seguir adiante. Recordou as lições do Cristo, os templos do mundo, as homenagens prestadas ao nosso Senhor Jesus Cristo, na literatura e nas artes, e a mensagem dele a ecoar entre os homens no curso de quase 20 séculos. Ofuscado pela grandeza do momento, começou a chorar. Grossas lágrimas começaram a banhar-lhe o rosto, quando adquiriu coragem e ergueu os olhos. Humildemente, Eurípides Barçanufo viu que Jesus também chorava e desejou fazer algo que pudesse confortá-lo. Recordou, no entanto, os tormentos do Cristo, a se perpetuarem nas criaturas que até hoje na terra lhe atiraram a incompreensão e sarcasmo. Nessa linha de pensamento, não se conteve. Abriu a boca e falou, suplicante: Senhor, por que choras? Jesus, interpelado por Eurípides Barçanufo, não respondeu. Mas desejando certificar-se de que era ouvido, Eurípides Barçanufo reiterou: Choras, Senhor, pelos descrentes do mundo? Elevado, o missionário de Sacramento notou que o Cristo lhe correspondia agora ao olhar, e após um instante de atenção, respondeu em voz dulcíssima: Não, meu filho, não choro pelos descrentes aos quais devemos amor. Choro por todos os que conhecem o Evangelho, mas não o praticam na vida diária. Ao acordar, desde aquele dia, sem comunicar a ninguém, a divina revelação que lhe vibrara na consciência, Eurípides Barçanufo entregou-se aos necessitados e aos doentes, servindo-os até a morte.
Dentro desta comunicação de Hilário Silva, através da mediunidade de Chico Xavier, o tema sendo o que é ser espírita, nós tivemos aqui a alegria de recordar Eurípides Barçanufo, esse apóstolo da caridade de Sacramento. E diante desse desdobramento maravilhoso, ele pergunta a Jesus: Senhor, por que choras? Ele viu que Jesus estava chorando. Senhor, por que choras? Chora então, indaga ele novamente a Jesus, pelos descrentes do mundo? E Jesus, olhando para ele, diz: Não, meu filho, não choro pelos descrentes do mundo, a quem devemos amar. Choro por todos os que conhecem o Evangelho, mas não o colocam em prática. Então, ser espírita é colocarmos em prática a mensagem de Jesus. Certa vez, Chico Xavier, juntamente com seus companheiros em Uberaba, disse com muita propriedade: os espíritas estão desencarnando mal. E por que os espíritas, os religiosos de uma forma geral, nós que frequentamos a casa espírita, que conhecemos a doutrina espírita, que estudamos, que fazemos palestra, que fazemos o comentário do Evangelho, por que nos deparamos com tanto sofrimento ao deixarmos o corpo físico? Sendo que nós conhecemos a mensagem de Jesus, conhecemos a mensagem do Evangelho, e mesmo assim, por que nos deparamos com esse sofrimento na vida espiritual? O motivo é muito simples, porque nós conhecemos a mensagem, mas não vivenciamos. Isso me faz recordar o apóstolo Paulo, em 1 Coríntios, no capítulo 8, versículo 1, o conhecimento incha, mas o amor edifica. Então nós precisamos amar. Nós precisamos sentir no nosso mundo íntimo essa doutrina maravilhosa da imortalidade da alma, vibrar na nossa alma com alegria e externarmos essa alegria no nosso relacionamento, no nosso dia a dia, nas atividades que vamos realizar na casa espírita, realizar com muita alegria, darmos atenção, ouvirmos o sofrimento alheio. No Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 17, no item 4, intitulado Os Bons Espíritas, vejamos a colocação que Allan Kardec, através da codificação juntamente com os espíritos coordenados pelo Espírito da Verdade, vejamos que tema de suma importância para a nossa reflexão, que vamos pensar do Evangelho segundo o Espiritismo para refletirmos. Diz assim a lição: reconhece-se o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelo esforço que ele empreende para domar as más inclinações. Então, o verdadeiro espírita, o verdadeiro cristão, ele é reconhecido pela sua transformação moral. Nós sabemos que não somos espíritos santificados. Nós sabemos que não somos seres privilegiados porque temos o conhecimento da doutrina espírita. Nós somos espíritos a caminho da evolução. Somos espíritos que estamos buscando e nos esforçando para a nossa transformação moral. O conhece-te a ti mesmo. Uma coisa é a gente conhecer o Evangelho, a mensagem do conhece-te a ti mesmo, da interiorização, da transformação. Uma outra coisa é a gente fazer, é a gente se transformar. O conhecer é fácil, a gente obtém o conhecimento, mas o esforço contínuo, o esforço diário para domarmos as nossas inclinações não é uma tarefa tão fácil. Ninguém se transforma do dia para a noite ou da noite para o dia. É uma conquista que aos poucos vamos conquistando. Então, o verdadeiro espírita, ele modifica, como nos traz no livro Boa Nova, onde Humberto de Campos, através de Chico Xavier, nos fala assim: aquele que conheceu Jesus não continua sendo a mesma criatura. A partir do momento que nós ouvimos a mensagem de Jesus,
A mensagem da terceira revelação, que é da doutrina espírita, a partir do momento que a gente ouve essa mensagem, a gente não continua sendo o mesmo. Mesmo tendo vários tropeços, mesmo cometendo inúmeros equívocos, mesmo cometendo muitos erros, esta mensagem, ela ecoa na nossa consciência, concitando a nossa reforma íntima diariamente. Então, o verdadeiro espírita não é aquele que sabe muito, não é aquele que fala bem, não é aquele que preside as atividades da casa espírita. Esse não é o melhor espírita. Ele está cumprindo com o seu dever, ele está cumprindo com o seu papel, ele tem facilidade de falar, tem facilidade de dirigir, é médium, mas não quer dizer que ele é melhor do que as demais pessoas. Todos somos iguais, porque todos estamos no mesmo caminho, destinados e fadados à perfeição. Todos temos erros, temos equívocos. Nesse sentido, todos nós somos criaturas iguais, estamos no mesmo barco, estamos no mesmo caminho, à procura da nossa iluminação espiritual. Então, nós fomos criados, conforme aprendemos com a doutrina espírita, nós fomos criados simples e ignorantes. Nós saímos das mãos de Deus, do nosso Criador, para alcançarmos a nossa iluminação. Vejamos que na criação não existe privilégio nenhum. Todos fomos criados iguais, simples e ignorantes. Temos o nosso livre-arbítrio. Deus respeita as nossas decisões. Ele sabe que mais cedo ou mais tarde nós vamos chegar à perfeição. Na verdade, Deus não tem pressa. Deus, que é um ser superior, perfeito, iluminado, não tem essa pressa. A pressa é toda nossa, de nos modificarmos, de nos transformarmos, de nos melhorarmos a cada dia, nos tornando criaturas melhores na nossa vida diária. Então, o que é ser espírita? Ser espírita é isso. É frequentar a casa espírita, é participar dos estudos, é se envolver com um trabalho social e, acima de tudo, não se acomodar. Estar constantemente avaliando a sua consciência. Como nos dizia Santo Agostinho, fazei como eu fazia quando vivi na terra, como está em O Livro dos Espíritos. No final de cada dia, analisava a minha própria consciência. Parava para repensar nas minhas atitudes. Parava para analisar se não tinha magoado alguém, se não tinha feito alguma coisa que tivesse causado prejuízo ao meu semelhante. Então, eu assim fui me conhecendo e me transformando. E todos nós sabemos que Santo Agostinho era um homem do vício, era um homem de uma vida desregrada, que a sua mãe, Santa Mônica, orava constantemente em favor do filho para que ele se arrependesse, para que ele se transformasse, e ele assim, todos os dias, analisando a sua própria consciência, ele foi se transformando, ele foi enumerando os seus defeitos, ele foi enumerando as suas imperfeições e convertendo essas imperfeições em virtudes. O grande problema é que nós vemos o defeito do outro, a imperfeição do outro. Conhecemos a imperfeição alheia, mas muitas vezes não conhecemos a nossa própria imperfeição. Não conhecemos os nossos próprios defeitos. Ou, se conhecemos, empurramos os nossos defeitos para debaixo do tapete e queremos esconder esses defeitos. Mas nós não podemos nos esquecer que Deus tudo sabe, tudo pode, tudo vê. Que Deus é a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas, como está no Evangelho, no Livro dos Espíritos, quando no Evangelho nos fala que Deus é Pai misericordioso. Então Deus está vendo, Deus está observando. E Ele, que é Pai misericordioso, Ele aguarda pacientemente a nossa transformação. Porque o Pai, Ele não quer a morte do pecador, mas Ele quer o arrependimento do pecador, a sua transformação, que ele se modifique. Então, o verdadeiro espírita é aquele
que exercita na sua vida diária uma transformação moral e se esforça muito para domar as suas más inclinações. É aquele que reconhece os seus defeitos. É aquele que sabe de suas imperfeições e que agradece a Deus constantemente pela oportunidade de estar no corpo para se melhorar, para se transformar em uma criatura melhor. O que é ser espírita? Novamente, nós vamos encontrar um outro texto do Evangelho segundo o Espiritismo, onde Allan Kardec diz assim: o verdadeiro homem de bem é aquele que cumpre a lei de justiça, de amor e caridade em sua maior pureza. O verdadeiro homem de bem, ele procura constantemente vivenciar o bem. Ele cumpre a lei de justiça, a lei de amor, porque ele sabe que se fizer mal a outra pessoa, ele será responsabilizado pelo mal que praticou e ele será cobrado pelas suas atitudes e terá a oportunidade de se ressarcir com o erro cometido. Então, Deus, na sua infinita bondade, oferece a todos nós esta oportunidade de ressarcirmos os nossos erros, de modificarmos a nossa intimidade. Então, o verdadeiro homem de bem, ele vivencia a caridade, o amor em sua intimidade. Por isso que as pessoas, quando chegava perto de Chico Xavier, se sentia bem, se sentia felizes. Muitos diziam assim: estar perto de Chico Xavier é como se estivéssemos perto de Jesus. Por que esse amor impregnava no ar? Porque Chico Xavier vivenciava esse amor. Chico Xavier, espírito iluminado, espírito sublime, ele estava constantemente em sintonia com os benfeitores espirituais, porque vivenciava a caridade. Ele era verdadeiramente um homem de bem, que cumpria a lei de justiça, de amor e caridade em sua maior pureza. Então ele exalava o amor, ele exalava a caridade, ele exalava a consolação. Então, quando a gente chegava perto deste homem chamado Amor, Chico Xavier, a gente se sentia muito bem, se sentia em paz, se sentia alegre, porque aquilo emanava de Chico Xavier. Mas todos nós vamos alcançar esse patamar através do nosso esforço, através da nossa dedicação. Aos poucos nós vamos mudando, deixando o homem velho de lado e procurando a conquista do homem novo. O apóstolo Paulo fala assim: quando eu era criança, eu brincava como criança, pensava como criança. Agora que sou adulto, penso como adulto, conforme está no Novo Testamento. Ou seja, a reforma íntima provoca a mudança do nosso pensamento, provoca mudança em nossas atitudes. Paulo, ele se converteu às portas de Damasco. Ele que foi um perseguidor implacável dos cristãos no cristianismo, ele indo para Damasco se deparou com a figura iluminada de Jesus, que em forma de luz fez com que ele ficasse cego momentaneamente. E no momento que ele ficou cego, a sua arrogância caiu por terra, o seu orgulho caiu por terra. E ele olha sem visão nenhuma e pergunta: mas quem és tu? E a voz vem: Saulo, Saulo, por que me persegue? Mas quem és tu? Pergunta Saulo. Eu sou Jesus, a quem tanto persegues. Ou seja, naquele momento, ele tomou um choque psicológico. Diante de Jesus, diante de sua autoridade, que se materializou em forma de luz, ele se transformou intimamente em uma criatura melhor, ressarcindo seus erros, enfrentando dificuldades, porque as pessoas não acreditavam na sua transformação, na sua renovação. Ele teve que reconquistar a confiança de todos que estavam à sua volta e se transformou no verdadeiro baluarte do cristianismo. Hoje, meus irmãos, se nós temos o Evangelho de Jesus à nossa disposição, graças a apóstolo Paulo, graças ao seu trabalho incansável de pregar a mensagem do Evangelho de Jesus, graças ao seu esforço de
pregar a mensagem do Evangelho, que nós temos em nossas mãos a mensagem libertadora de Jesus, que veio através do esforço de Paulo, veio até as nossas mãos essas informações preciosas que alcançou vários pontos de todo o planeta, porque ele se transformou, vivenciou e pregou com muito amor a mensagem de Jesus se libertando. Emmanuel, no livro Roteiro, através de Chico Xavier, ele fala do Espiritismo, dizendo assim: o Espiritismo é, antes de tudo, processo libertador de consciência, a fim de que a visão do homem alcança horizontes mais altos. O que é o Espiritismo? Processo libertador de nossa consciência. O Espiritismo vem mostrar para nós a mensagem libertadora de Jesus. Vem mostrar o que está errado em nossa vida e o que nós devemos fazer para modificar. Vem mostrar que nós temos a oportunidade de mudar todo o contexto da nossa história. Porque ele, sendo esse processo libertador de consciência, possibilita nós, criaturas encarnadas, a ter uma visão muito mais ampla, a alcançar horizontes mais sublimes. Porque a gente muda. Com a mensagem de Jesus, o nosso pensamento muda. Quando a gente desencarna, a gente também muda o nosso pensamento. Os espíritos estudam na vida espiritual. Nós sabemos que a vida continua e o espírito se esforça do outro lado da vida, como nós procuramos nos esforçar aqui neste plano físico, nós também haveremos de nos esforçar na vida espiritual para buscarmos a nossa libertação. Então, o Espiritismo facilita essa nossa caminhada para alcançarmos esses horizontes sublimes, conforme nos fala o Espírito de Emmanuel. Também nos fala Chico Xavier que o espírita não é melhor do que ninguém, mas tem a obrigação de ser melhor do que já é. Muitas vezes nós dizemos assim: eu sou espírita, eu sou melhor do que o evangélico, eu sou melhor do que o católico, eu sou melhor do que o outro que é religioso. Eu sou o espiritismo, muitas vezes nós falamos assim, é a melhor religião. E não é bem assim. O espírita, ele não é melhor do que ninguém. Ele é uma criatura como a outra, caminho da evolução. Toda religião é o caminho que nos liga a Deus. O Espiritismo, de fato, sendo a terceira revelação, facilita, melhora o conhecimento. Através do Espiritismo, a gente compreende a imortalidade da alma, a reencarnação, a comunicabilidade com os espíritos, a pluralidade dos mundos habitados e a sobrevivência da alma. Na doutrina espírita, a gente consegue encontrar o esclarecimento, a consolação de certos acontecimentos que ocorrem na nossa vida, mas dizer que nós espíritas somos melhores do que o outro é um ledo engano. Quando a gente pensa assim é porque nós estamos num processo de fascinação, que é o segundo estágio da obsessão. A obsessão nós temos três estágios: a obsessão simples, a fascinação e a subjugação. O processo de uma pessoa fascinada é quando ele se acha melhor do que a outra pessoa. Quando ele diz que ele é melhor do que a outra pessoa, que ele conhece mais do que a outra pessoa. Ou seja, é uma pessoa que não consegue enxergar, está cego, não consegue ver os seus equívocos, os seus erros. Então o espírita ele não é melhor do que ninguém, mas ele tem a obrigação, conforme nos fala Chico Xavier, de ser melhor do que ele já é. É o nosso dever, é a nossa obrigação de sermos melhores do que somos hoje. Este é o objetivo da reencarnação, de nos transformarmos em criaturas melhores, porque nós reencarnamos para sermos melhores do que fomos ontem. E hoje nós procuramos sermos do outro lado da vida amanhã melhores do que nós somos hoje.
a reencarnação, aos poucos, vai nos modificando. Aos poucos vai burilando a nossa alma e nos colocando a caminho da iluminação interior. Isso nos faz recordar aquela passagem do filho pródigo que se afasta da casa paterna, sofre, e depois de tanto sofrimento ele volta para a casa paterna e o pai o recebe com muita misericórdia. E Jesus fala: assim é Deus. Quando nós nos afastamos do caminho certo, Deus, na sua infinita bondade, aguarda o nosso retorno. E quando a gente volta, o Pai nos recebe com muito carinho e com muito amor, porque o filho que estava perdido agora foi encontrada. É a mensagem do Evangelho. Quando a gente erra, se equivoca, a misericórdia divina nos dá a oportunidade de corrigirmos esses erros, de modificarmos toda a nossa trajetória. Então o espírita, ele tem a obrigação de ser melhor do que já é, porque nós temos o conhecimento da doutrina espírita, dessa doutrina maravilhosa, que é a doutrina que nos liberta, que é um processo libertador da nossa consciência, a fim de que nós alcancemos os horizontes mais sublimes da vida espiritual, a fim de que nós alcancemos a nossa espiritualização. Nos fala também o Espírito de Emmanuel, no livro O Consolador, na pergunta 60. Emmanuel nos fala também da doutrina espírita. Emmanuel diz assim: a missão da doutrina espírita é consolar, instruir em Jesus, para que todos mobilizem as suas possibilidades divinas no caminho da vida. Então, qual é a missão do Espiritismo? Qual é a nossa missão? A missão do Espiritismo é consolar, é de fortalecer aquele que está sofrendo, é de orientar aquele que está desesperado. A nossa missão é de pregar a esperança, é de pregar o amor, é de eliminar o negativismo que hoje nós vemos nas mídias sociais, onde se fala muito de uma forma negativa, mas muitas vezes nós não conseguimos enxergar o lado bom da vida. O Espiritismo é essa consolação que vem nos instruir, que vem nos ensinar a não olhar somente o lado negativo, mas olharmos o lado bom. E o Espiritismo, através do seu conhecimento, nos fortalece para que nós venhamos a desenvolver as nossas potencialidades criadoras, porque somos filhos de Deus. Jesus disse: vós sois o sal da terra, vós sois a luz do mundo, vós sois deuses e podeis fazer tudo o que eu fiz e muito mais. Então nós, meus irmãos, precisamos enxergar o lado bom da vida. E quando alguém vier com um pensamento negativo, nós temos a obrigação, como espírita, conhecedores da imortalidade da alma, conhecedores do Evangelho, mudarmos o contexto negativo e pensarmos de forma positiva, construindo com ideias nobres e cristãs. Isso me faz recordar num episódio que Jesus caminhava com os discípulos pregando a boa nova. Em dado momento, eles se depararam-se com um cão em decomposição à beira do caminho. E todos reclamavam do mau cheiro daquele cão. Todos reclamavam: que cheiro forte, que cheiro horrível. Esse cachorro está em decomposição. Mas Jesus conseguiu observar o lado bom. Jesus disse assim: que belos dentes tinha aquele cão. Então, em tempos de pandemia, em tempos de dificuldades, nós precisamos enxergar o lado bom. O nosso planeta está sob o controle do Pai Celestial. Nada está perdido. Nós precisamos entender que Jesus está no leme da embarcação humana. Então, o Espiritismo vem, de fato, nos mostrar esta realidade. Nós, espírita, precisamos enxergar, precisamos agir com alegria, precisamos agir com otimismo, precisamos colocar em prática a verdadeira caridade, porque é esta caridade que vai nos libertar,
seja no corpo físico ou na vida espiritual. Muitas vezes nós achamos assim que por ser espírita, frequentar a casa espírita, por fazer algumas atividades da casa espírita, que nós estamos salvos, que nós já estamos no caminho certo, assim, no caminho da libertação, que nós somos os eleitos de Jesus. Muitas vezes nós achamos isso. Eu sou espírita, eu sou eleito de Jesus, eu estou salvo porque eu frequento, eu ajudo a casa espírita. De fato, esse é o caminho que nos faz libertar. Mas se a gente muitas vezes pensar assim, eu estou fazendo isso, mas eu estou salvo, se não mudar, se não praticarem o amor, conhecimento demais, conforme o apóstolo Paulo nos disse, incha. Mas é o amor que edifica. Então, dentro das atividades da casa espírita, praticando o bem, a gente desencarna com essa paz de consciência. Porque quando nós chegarmos na vida espiritual, não nos será perguntado o cargo que fazíamos na casa espírita, ou quantas palestras fizemos, quantas reuniões mediúnicas praticamos. Isso não nos será perguntado, mas nos será perguntado o amor que nós colocamos em prática durante aquelas atividades realizadas por nós dentro da casa espírita. Nos será perguntado quantas lágrimas enxugamos, quantos corações consolamos, quantas pessoas conduzimos no caminho do bem, quantas pessoas desenvolvemos nós a paciência com as suas imperfeições. Então é isso que nos será perguntado. O currículo de bondade é o que vale do outro lado da vida e não a posição que nós ocupamos dentro da casa espírita, a posição social. Isso não vai garantir a nossa salvação. O que garante a nossa salvação na vida espiritual é o nosso currículo de bondade. Por isso que os espíritas, como dizia Chico Xavier, estão desencarnando mal, porque muitas vezes nós confundimos tudo isso e achamos que o conhecimento vai nos salvar e nos esquecemos de amar, nos esquecemos de relacionar, nos distanciamos das pessoas problemáticas, das pessoas difíceis, tecemos comentários maldosos em relação à vida daquele que erra e muitas vezes nós nos esquecemos que a convivência com essas pessoas que é a nossa verdadeira alegria que vamos alcançar na vida espiritual, que é a nossa senha de salvação. Por isso que Allan Kardec enfatiza no Evangelho segundo o Espiritismo: fora da caridade não há salvação. Ele não diz fora do Espiritismo, fora da caridade, fora da bondade não há salvação. Então, agindo com bondade e com amor, nós conseguiremos a nossa iluminação interior. Vejamos o que nos fala Chico Xavier também. Embora ninguém possa voltar atrás e fazer um novo começo, qualquer um pode começar agora e fazer um novo fim. Então é hora de começar agora e fazermos um novo fim. Ah, mas eu errei, me equivoquei. Vamos recomeçar. Os nossos erros, somos responsabilizados por ele, mas a doutrina espírita nos dá a oportunidade de recomeçar enquanto temos saúde no corpo físico. Nos dá a oportunidade de recomeçar e reconstruir uma nova história. Não foi isso que aconteceu com Saulo, que se converteu à estrada de Damasco? Não foi isso que aconteceu com Simão Pedro, quando ele negou Jesus por 3 vezes na casa de Caifás? E os galos então começaram a cantar, e na sua consciência ele recordou as palavras de Jesus: Pedro, tu me negarás 3 vezes. E ele, a partir daquele momento, se tornou um dos maiores apóstolos de Jesus, ao ponto de dizer assim, no momento que ele estava indo para ser sacrificado: eu não sou digno de ser crucificado como Jesus. Me crucifica de pescoço, de cabeça para baixo. Esse foi o esforço de Simão Pedro. Não foi isso que aconteceu com Maria Madalena? Maria Madalena, ela se transformou.
Nos relata Humberto de Campos que quando ela adentra a casa de Simão Pedro, no momento que Jesus estava reunido, os discípulos olharam com desprezo, olharam com muito preconceito. E Jesus disse assim a ela: minha filha, há muito tempo eu aguardava a sua chegada. E ela se transformou, abandonou a vida de prostituição, a vida fácil, e se transformou numa verdadeira discípula de Jesus. Foi para a cidade de Damanuta conviver com os leprosos. Ela foi para a cidade de Damanuta conviver com os leprosos. Então vejamos bem, que transformação fantástica, que transformação incrível desta mulher. Ela modificou toda a sua história. E assim nós também podemos modificar a nossa história. Assim nós também podemos modificar toda a nossa trajetória. Então vejamos, nós vamos aqui para finalizar recordar uma frase de Eurípides Barçanufo. Quando Eurípides Barçanufo ele diz assim: o que é ser espírita? Perguntaram. E ele disse assim: ser espírita é ser clemente, é ter a alma crente sempre voltada para o bem, ensinar ao que erra a viver sempre na terra, sem fazer mal a ninguém. Então, o verdadeiro espírita age assim, com abnegação, com amor. Então, que Jesus nos abençoe. Nós estamos nesta doutrina maravilhosa, que é a doutrina da libertação. Que Ele nos dê a sua paz, muita luz para todos nós.